Fala, lindos! Lembra que na última aula eu vi contigo o conteúdo de quadriláteros e depois iniciei polígonos. Te expliquei o que é um polígono. Hoje a nossa aula ela vai ser justamente sobre a área dos nossos principais polígonos. Mas primeiro eu quero que tu entenda o que é a área. A área ela é a região delimitada pelas linhas poligonais. Por exemplo, esse polígono aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4 lados. Não é um polígono notável, tranquilo? Logo, tu não tem uma fórmula específica para achar a área dele. Mas a área ela é justamente essa região que está aqui dentro. Essa região aqui que eu passei o tracejado para ti. Tranquilo? Então essa é a área do polígono. Ela é justamente a região que está dentro das tuas linhas poligonais. Está na parte interior a elas. Isso é o que eu chamo de área. Beleza? Então olha só o que vai acontecer aqui. Vou começar contigo aqui, eu escolhi os 4 principais, lembrando que nós já trabalhamos a área dos quadriláteros. Então, tirando os quadriláteros, esses aqui são os 4 principais polígonos que caem nas provas de vestibular. Então olha só o que vai acontecer. Triângulo retângulo. O triângulo retângulo ele é justamente, olha só, tu pode observar que ele é como se fosse a metade de um retângulo. Ou seja, observa, tem um retângulo aqui e foi cortado aqui no meio. Ou seja, o triângulo retângulo é como se ele fosse a metade de um retângulo. Lembra comigo que a fórmula da área do retângulo é base vezes altura. Se é base vezes altura e ela é a metade, então vai ser base vezes altura dividido por 2. Se é metade do retângulo, tem que ser base vezes altura dividido por 2. Isso seria o quê? A área aí do teu triângulo retângulo, porque ele é a metade de um retângulo. Então, olha só, já o triângulo equilátero ele tem uma forma especial para ele, tá? Por quê? Porque muitas vezes, quando cai questões sobre triângulo equilátero, ele só te dá o lado. Se ele só te dá o lado, tu precisa de uma fórmula que a única coisa que tu precisa colocar nela é o lado. Essa fórmula é justamente L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, isso aqui seria a nossa fórmula do triângulo equilátero. Tranquilo? Mas, Lucas, eu não posso usar o triângulo retângulo, também a fórmula do triângulo retângulo no triângulo equilátero? Se tu conhecer esse segmento aqui, olha, que eu chamo de altura, se tu souber o valor dele, a base vai ser quem? O lado. Logo, tu pode usar assim também base vezes altura dividido por 2. Então, se tu tem o lado, que vai ser a base no caso, e tu tem a altura, tu pode fazer por essa fórmula aqui, que vai ser mais rápido. Mas se tu não tem a altura, tu vai usar essa fórmula aqui, que só precisa do lado, beleza? Então, olha só. Vamos falar agora sobre o pentágono regular. Para achar a fórmula da área do pentágono regular, eu preciso transformar isso aqui em triângulos. Como assim? Olha o centro. Se ele é regular, ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Logo, tá? Eu vou formar 5 triângulos iguais. Ou seja, a fórmula da área vai ser justamente 5 vezes a fórmula do triângulo. Olha só esse triângulo aqui, olha. Esse triângulo ele também tem altura e ele também tem base. Então vai ser 5 vezes base vezes altura sobre 2. 5 vezes a área de um triângulo, já que são 5 triângulos iguais. Só que a base, quem é a base nesse caso aqui, olha? É o lado. Então, base. A altura, quem é essa altura do triângulo? É o apótema do pentágono, ou seja, lado vezes apótema sobre 2. Então, ou seja, qual seria a fórmula do pentágono regular? 5 vezes o lado vezes o apótema sobre 2. Tranquilo? Então, olha só o que vai acontecer aqui. Já no teu hexágono, a gente faz a mesma coisa. Vamos lá. Separei para ti aqui em 5 triângulos. Também são 6 triângulos agora, porque o hexágono ali tem 6 lados. São 6 triângulos iguais. Se são 6 triângulos iguais, tu vai observar o seguinte, que olha só o que acontece aqui. Se eu fizer uma circunferência aqui no meio, montando todos os ângulos, olha só, os 6 ângulos, o total de uma circunferência ela tem 360 graus. Quando eu divido para os 6 triângulos, cada ângulo vai ficar com 60 graus. Ou seja, cada ângulo desse aqui de dentro, olha, cada um tem 60 graus. E se tem lados iguais,
esses outros dois lados também vão ser iguais, esses dois ângulos também vão ser iguais. Ou seja, também vai ter 60 graus aqui e 60 graus aqui. Logo, eu formo 6 triângulos equiláteros. Se são 6 triângulos equiláteros, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a fórmula 6 vezes a fórmula do triângulo equilátero. Então, vai ficar 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Mas, Lucas, por que 6 vezes a fórmula do triângulo equilátero? Observa comigo bem aqui, olha só. Se são 6 triângulos, eu multiplico, e cada um deles é um triângulo equilátero, eu multiplico 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que é justamente a fórmula do teu triângulo equilátero. Então, pronto. Aqui estão as 4 fórmulas, tá? Das tuas áreas aqui, dessas figuras, desses polígonos. Mas eu não posso deixar de fazer contigo aqui um exercício bem rapidinho aqui, olha só. Eu quero saber justamente essa área aqui, olha, que ela tá pintada. Beleza? Se eu quero descobrir essa área pintada, olha só o que eu vou ter que fazer. Observa a imagem como um todo. Como um todo, ela é justamente um trapézio. Mas olha só o que acontece. Eu não quero toda a área, eu quero só esse triângulo aqui de dentro. Só que esse triângulo aqui de dentro, ele não é retângulo e ele não é equilátero. Eu não tenho todos os lados dele também. Ou seja, o que acontece aqui? Eu não tenho como achar a área desse triângulo. Mas tu concorda comigo que se eu fizer a área total, menos a área desse triângulo aqui, olha, que não está pintado, desse triângulo retângulo, e triângulo retângulo eu sei como é que faz. Se eu faço o total, que é o trapézio, menos o triângulo, eu descubro essa área aqui. Porque se eu tenho tudo e tiro essa área que não está pintada, eu fico somente com a pintada. Então, olha só, vou fazer a fórmula da área do trapézio. Base maior, 12, mais base menor, 4, vezes a altura, que é 10, sobre 2. 12 mais 4, 16. 16 vezes 10, sobre 2. 16 vezes 10, 160, sobre 2. Isso aqui vai me dar quanto? 80. Logo, a área total é 80. Mas agora eu também preciso, olha só, da área só do triângulo, que é para subtrair. O triângulo ele tem base 12 e altura 10. Então, 12 vezes 10 sobre 2. 12 vezes 10, 120. Por 2, 60. Logo, a área só desse triângulo é 60. Se eu quero achar a área desse triângulo aqui, é só fazer 80, que é o total, menos 60, que vai dar 20. Logo, a área total, ou melhor, a área desse triângulo aqui seria quanto? Seria 20. Beleza? Então, olha só, vamos lá aqui, olha. Agora, já essa figura aqui, lembra que eu te falei que tu não tem uma fórmula específica para ela? É a mesma figura que está aqui em cima. Mas como tu não tem uma fórmula específica, tu pode começar a fazer cortes aqui de forma com que apareça figuras. Por exemplo, olha, fiz essa reta aqui, então eu sei que aqui é um triângulo equilátero. Beleza? Ah, Lucas, mas aqui, olha, ficou um trapézio. Beleza. Se tu pegar isso aqui e virar, vai ser um trapézio. Base menor, base maior. Opa, tu tem o valor da base maior? Tem. Mas tu tem o valor da altura desse trapézio? Não. Que tá? Se eu virar, a altura ela vai ser esse segmento. Não tenho. Então, opa, não dá para fazer por trapézio. Mas vou tentar fazer mais um corte aqui, ó. Opa, virou triângulo, retângulo, e aqui um retângulo. Beleza? Só que eu preciso saber, se aqui é 6, gente, quanto vai ser esse segmento só aqui de cima? Tudo é 10. Se aqui embaixo é 6, para cá tem que ser quanto? 4. Opa, já tem a altura do triângulo, mas eu não tenho a base do triângulo e nem a base do retângulo. Então, olha só o que vai acontecer. Mas tá vendo esse triângulo aqui? Eu não posso fazer um teorema de Pitágoras nele? Olha só, se a hipotenusa é 5 e um lado vale 4, já trabalhei terna pitagórica contigo. 5, 4, aqui tem que ser quanto? Tem que ser 3. 3, 4, 5, terna pitagórica. Lembra comigo que tu já trabalhou comigo isso em trigonometria. Agora pronto, quero fazer a fórmula desse triângulo aqui. Se isso aqui é 3, daqui para cá é 3, como eu descobri fazendo aqui, olha, daqui para cá vai ser quanto? Vai ser 9, tá? Se tudo é 12, aqui é 3, aqui vai ser 9. Então, a área desse triângulo aqui, a base é 9. A altura é quanto? 10. Dividido por 2. 9 vezes 10 vai dar 90. 90 por 2,
45. Já sei então que a área desse triângulo é 45. Vamos aqui para a área do retângulo. Já a área do retângulo, olha só o que vai acontecer. É só base vezes altura, ou seja, 3 vezes 6. 3 vezes 6, que vai dar 18. Desse triângulo, também é retângulo. Base vezes altura sobre 2. 3 vezes 4 sobre 2. 3 vezes 4, 12. Sobre 2, 6. Logo, então, agora é só somar 6, 45 e 18. 6 com 45 daria 51. Mais 18, 69. Então, seria 69 a área desse polígono aqui. Tranquilo? Então, galera, essa foi a nossa aula trabalhando um pouquinho aqui sobre a área dos principais polígonos e também de como trabalhar aqui para os polígonos aparecerem dentro de figuras que não são os principais polígonos. Então, sempre que tu puder passar as retas, formando 90 graus, transformando em figuras que tu já conhece. Tranquilo? Valeu, galera. Então, até a próxima.